Como um simples símbolo pode provocar emoções tão poderosas numa pessoa? Qual a psicologia das cores, por exemplo, que nos induz a agir com urgência ou de uma maneira menos acelerada? Será que existe algum ou algo em nosso subconsciente moldando a nossa forma de interpretar esses sinais? A semiótica, uma ciência da interpretação simbólica, não apenas desvenda os segredos das linguagens visuais, verbais e não verbais, mas também penetra nas profundezas da cultura e do comportamento humano. Hoje, vamos dar um mergulho na essência dos signos e dos símbolos, onde as mensagens não são apenas palavras, mas um emaranhado de significados entrelaçados. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e então a gente vai bater um papo aqui hoje sobre semiótica com o Silvio, que está aqui conosco. Prazer muito grande recebê-lo. E enquanto a gente se prepara aqui, você vai escutar a nossa vinheta, vai assistir a nossa vinheta. Aproveita aí para já curtir, compartilhar, ativar o sininho do Debate no Café no YouTube, tá bom? E é isso. Tomamos um café? O Silvio é pesquisador, doutor e sócio fundador da Casa Sêmio. Possui experiência como executivo das áreas de branding, comunicação e marketing, com passagens profissionais por agências e anunciantes. É docente dos cursos de graduação e especialização da ECA USP e da ESPM. Autor do livro Signos da Mobilidade, Marcas e Consumo na Cultura Digital e coautor do livro Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, possui especialização em Administração de Empresas com ênfase em Marketing e Mídia pela FGV e parte de seus estudos foram realizados na França e Portugal. Silvio, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui participando, né, desse episódio, de um podcast, enfim, de uma produção de conteúdo que eu acompanho com muito carinho e atenção por trazer temas tão relevantes. Muito obrigado. Então, a gente que agradece, Silvio. E para começar, bom, a gente vai falar de semiótica, entender um pouco o que significa isso, mas antes disso, a gente gosta aqui de fazer um brindezinho, porque o debate no café tem que ter algum café ou outra bebida qualquer, que é democrático, né? Tem gente que brinda já recebemos brindes com vários tipos de bebida aqui, eu gosto de brindar com café também, então vou fazer um brindezinho, tintim antes, para a gente poder Tintim. começar bem o nosso debate aqui. E eu queria começar primeiro situando, para quem não sabe ainda, quem começou a nos acompanhar aqui e não sabe o que é semiótica. Então, fala um pouquinho o que é semiótica para a gente, a definição disso e como isso impacta a gente aí no dia a dia, sem a gente saber, inclusive. Perfeito, Márcio. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre isso. Como o Thiago comentou, eu faço parte da equipe de pesquisadores, fundadores e sócios da Casa Sêmio, né, uma consultoria que se dedica justamente a estudar, auxiliar empresas, agências, institutos de pesquisa em projetos que envolvem branding, propaganda, pesquisa de tendências, com metodologias que têm como origem a semiótica, por isso que se chama Casa Sêmio, né? Sêmio de semiótica. E justamente a semiótica, né, muitos talvez tenham formação em comunicação, essas áreas, ouviram em algum momento falar de semiótica em aulas de teoria da comunicação, né? E então, de uma forma muito sucinta, a semiótica é uma ciência que se dedica a estudar a linguagem, né? Não a língua especificamente, mas a linguagem no sentido mais amplo, linguagem esta que é formada a partir de signos que estão presentes aí à nossa volta o tempo todo,
né? Então, semiótica tem a ver com signos, não signos do zodíaco, como a gente brinca, mas signos que trazem significados, né? Potenciais e que são combinados o tempo todo para a gente conseguir se comunicar, para a gente conseguir entender o mundo, né, que nos cerca, para trazer justamente essa concretude a partir, né, das ideias, né, que estão aí na mente das pessoas, do mundo. E justamente essa ideia da semiótica, né, que surge justamente, talvez o correto seria a gente falar de semióticas, a gente tem diferentes vertentes teóricas, mas que se dedicam aí a esse tipo de estudo, ou seja, estudar as linguagens, estudar os significados e os processos de significação, né? Justamente como os signos eles são combinados e utilizados para potencialmente trazer determinados efeitos de sentido, sejam desejados, né? Sejam aqueles que ocorrem de forma mais previsível ou até menos previsível também. Por isso que isso nos aproxima do universo das marcas, das empresas e das estratégias de marketing de negócios. Se fala na propaganda de mensagens subliminares, né? E entendo que está ali no meio disso, né? O como que a gente transmite sem transmitir de maneira verbal alguma coisa, isso é muito usado na propaganda hoje. Não só hoje, né? Desde sempre isso foi usado. Eu acho que talvez hoje, eu não sei se hoje em dia, com tanta mudança que a gente vem tendo na comunicação, mas a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? Mas talvez a forma tenha mudado um pouco, não sei, talvez as pessoas estejam em momentos diferentes. Mas acho que isso vale para a gente compreender um pouquinho, então, né? Que são signos, as formas com que a gente codifica coisas, né? O que sociedade que as pessoas codificam as coisas. Perfeito, Márcio, perfeito. São processos de fato, né, de codificação, decodificação, e como você comparou, né, com a propaganda subliminar, ou, enfim, de processos implícitos, o que a gente está falando é justamente disso, né? Muitas vezes o que se comunica não é exatamente aquilo que parece, né, aparece de forma mais explícita, ou seja, a gente tem todo um contexto implícito, cultural, sensorial, que pode trazer uma série de significados, inclusive a partir daquilo que não é comunicado, daquilo que não é dito. Então, essa intervenção que você fez me lembrou justamente que, por exemplo, a ausência, né, de alguma comunicação por si só já é um signo também, traz muitos significados. Perfeito. Silvio, então, não querendo trazer muito para o lado da teoria, né, porque a gente busca ser bastante prático aqui, mas você já nos contou nos bastidores, né, um pouco de Peirce, que você comentou, né, que é um dos principais teóricos aí da semiótica, e aí você fala um pouco dos três, né, de três características, basicamente, que existem na semiótica. Se você puder falar um pouco disso para a gente, e falar um pouco, já que você começou aqui a abordar, quais são as outras disciplinas que dão apoio para a semiótica quando, né, a gente se debruça para interpretar e criar alguma coisa, alguma comunicação, não necessariamente só uma comunicação, mas quando a gente fala de semiótica, quais são todas as disciplinas que poderiam contribuir para a semiótica ter uma análise mais profunda, né? Perfeito, Thiago. Começando pela primeira parte, quando você fala do Peirce, como eu tinha dito, nós temos semióticas de diferentes vertentes, semiótica de origem francesa, russa, e nós, especialmente na Casa Sêmio, a nossa afiliação teórica é a semiótica persiana, que é justamente a semiótica que foi desenvolvida por Peirce, né, no início do século passado, assim como as demais que surgem mais ou menos no mesmo período, em diferentes localidades, por diferentes teóricos. E essa semiótica persiana, que nós utilizamos muito nas nossas metodologias, ela tem como característica um entendimento de mundo triádico, né, baseado em várias tricotomias, né, várias tríades que justamente fazem com que a gente consiga entender diferentes dimensões aí, né, dos signos.
Então, quando a gente pensa nesse universo da semiótica do Peirce, né, a gramática que ele desenvolveu, essa estrutura, a gente está falando de processos que envolvem a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. Falando de uma forma mais simples, é como se a gente pensasse em diferentes dimensões e momentos de contato ou de possibilidades comunicativas e de significado de um signo, que vão desde uma ideia de qualidade, de sensorialidade numa primeiridade, passando por uma ideia de relações que são desenvolvidas entre o signo e um determinado contexto, e por último, na terceiridade, quando nós pensamos no signo como algo que vai ser convencionado, legitimado numa universalidade, numa determinada cultura, né? Então, eu brinco que, de alguma maneira, é como se estruturássemos um determinado pensamento que, de alguma maneira, pode vir de uma forma mais intuitiva ou não num processo de comunicação, de entendimento de um signo, e que pode ser muito útil justamente quando pensamos aí, né, em como compreender esse fenômeno de uma forma mais estruturada. A segunda parte da sua pergunta, Tiago, em relação às diferentes disciplinas, acho interessante pontuar que o próprio Peirce foi um pensador que desenvolveu atividades em muitas disciplinas diferentes. Não só a semiótica, do ponto de vista de teorias que vêm da comunicação ou da linguística, mas também avançando para muitas outras disciplinas, se tornando aí um teórico que é entendido como um filósofo, no sentido de tentar entender e criar, de alguma forma, um entendimento de um raciocínio que pudesse ser utilizado por diferentes disciplinas. Especificamente, a semiótica, a gente percebe a aplicação da semiótica em diferentes campos científicos, ou seja, a gente pode usar a semiótica para pensar no universo das artes, da comunicação, da antropologia, da sociologia, da psicologia, das diferentes linguagens aí de comunicação também, né? E também para aplicações as mais diversas quando pensamos já no universo das empresas também, desde processos que envolvem propaganda, inovação, marketing, e um portfólio bastante amplo aí de atividades. Mas eu acho que a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade é algo que combina muito com a semiótica, porque ela é uma ciência que abre muitas possibilidades, ao invés de ser algo restritivo, que fecha possibilidades. Interessante. Desculpa, Márcio, você ia perguntar, só uma colocação. Aqui nos estudos, né, para a gente poder ter um mínimo diálogo aqui com o Silvio, que é o expert, né, no tema, eu fui ver que também a semiótica, ela vai em vários lugares, você abordou aqui comunicação, né? E eu cheguei a ver também que dentro da saúde se usa a semiótica quando se fala de diagnóstico, e eu achei interessante, porque são sinais que o ser humano passa para o médico interpreta, hoje já começamos a falar de máquinas fazendo isso, né? Essa interpretação de um sinal, ou seja, a semiótica, ela é capaz de, inclusive, estar na área da saúde, fazendo a leitura disso para chegar né, desses sinais, para chegar a um diagnóstico. Achei muito interessante. Muito Desculpa, bem Márcio. lembrado, Thiago. Nossa, desculpa também, mas você tem toda a razão. É uma disciplina que faz parte, né, do currículo do curso, ou seja, exatamente estudar os sinais, né, para justamente conseguir fechar um diagnóstico, entender algo que muitas vezes ainda é desconhecido e pouco aparente. Então, até conectando com o que o Márcio tinha falado, aquilo que é subliminar, aquilo que não está explícito, né? Ou seja, é um conjunto de exames, de sinais, de sintomas que podem levar ao entendimento que algo existe, mesmo sem que aquilo já seja manifestado, que aquilo já exista mesmo. Perfeito. Eu ia só trazer um pouquinho, olhando isso no universo da comunicação, expandindo um pouco mais a comunicação, né? Ah, e falando de comunicação não verbal, falando do ser humano interagindo com o ser humano, né? A gente fala, eu falo muito de CRM, falo muito de análise de dados, né? Quando a gente fala de dados, a gente está analisando ali o que é concreto,
Mas eu sempre falei para a empresa também, para as empresas, vamos para o feeling, né? Vamos para aquela coisa não dita. E muitas vezes o não dito ele é captado, dá para você capturar aquela informação não dita do cliente e registrar isso de alguma maneira, numa base, digamos assim, né? Aí isso tem a ver com a capacidade das pessoas na inter-relação pessoal perceber esses sinais de coisas que o cliente fala sem falar, ele fala sem dizer, né, em palavras, mas o comportamento, uma atitude, um sinal que ele dá. O próprio corpo, né, como ferramenta de signo, né, na faculdade a gente, não sei se tem ainda, se ainda faz parte do currículo de faculdade, se você está mais na área acadêmica, mas eu sou estudante de publicidade. Lá atrás, alguns bons anos atrás, a gente tinha um livro básico que era aquele O Corpo Fala, O corpo né, que fala. é livro tradicional, eu não sei se ele ainda é usado, mas para falar disso, né, de comunicação não verbal. E acho que tem muito disso, né, que a gente precisa aprender a conversar sem palavras, né, e se valer disso na comunicação também para interpretar o outro. Perfeito, perfeito, Márcio. Sim, esse livro eu lembro bem também, né? E a gente tem vários outros aí, uma evolução nessa área, ou seja, né, de como capturar sinais. No final das contas, eu acho que a semiótica ela é tão interessante porque ela justamente tenta capturar algo que muitas vezes ainda não pode ser visto, assim como o exemplo que o Thiago trouxe, né? Ou seja, algo que vai ter grande impacto, por exemplo, quando a gente pensa na medicina, né? Numa doença, em antecipar um diagnóstico de algo que vai ocorrer, mas também no mercado, né? Ou seja, muito se fala hoje, por exemplo, no Zeitgeist, né? Ou seja, como utilizar o espírito do tempo, o espírito de uma época, capturar esse espírito, a fim justamente de poder antecipar qualquer tendência ou processo aí de apropriação de alguma inovação. E esse zeitgeist, esse espírito do tempo, ele vai ser capturado, vai ser compreendido a partir justamente dessa identificação desses sinais, né, que podem justamente ser mais ou menos visíveis, mas que de alguma maneira eles vão estar lá. Ou seja, é muito difícil que algo seja uma grande surpresa, né, algo aconteça absolutamente do nada, se de fato você estiver observando aí, inclusive, aquilo que não é explícito, aquilo que não se apresenta de uma forma tão óbvia aos olhos aí da gente, né? E não precisa ser uma palavra, não precisa ser algo necessariamente visual ou verbal, né? A gente está falando de utilizar justamente muitas outras possibilidades aí para compreender potencialidades de significado. Trazendo sempre, né, pensando no universo das empresas, e aí eu tenho o viés de olhar relacionamento, empresa e pessoas, né, é, trazendo até regras antigas que a gente não para pensar um pouco do significado dela, que é quando a gente fala do cliente que não reclama e não volta mais, né? O cliente que reclama, às vezes, é o cliente bom, a gente às vezes se preocupa só com o cliente, que dá atenção para o cliente que reclama, mas e aquele que não reclama, né? Então, quando você não precisa, na verdade, esperar uma reclamação, né? Que a reclamação ela não precisa ser um guia ou um gatilho para a empresa tomar alguma atitude, mudar algum processo, avaliar algum processo, né? Ela precisa conseguir compreender até um processo que eventualmente não funciona bem, mas não tem reclamação, por exemplo, né? O fato de não ter reclamação de algo não é sinal de que a empresa está trabalhando bem. Tem que aprender outras formas de identificar isso. Perfeito. E Silvio, olhando, pensando na semiótica como um apoio, né, já que a gente está entrando aqui no mundo corporativo, estamos falando né, da aplicação da semiótica, e olhando para a comunicação, como que a semiótica pode contribuir na construção de uma marca, de uma imagem, de uma empresa para o mercado e para todos os seus stakeholders, né, como a gente costuma chamar, né, com todos aqueles atores com quem ela acaba tendo um relacionamento. Pode ser externo, pode ser interno, porque você também vai falar com o teu, né, com o teu colaborador. Como que a semiótica ajuda as empresas a construírem uma imagem de marca, a construírem uma própria marca? Você que tem uma grande experiência nisso, né? Te deixo aqui à vontade para falar o que você quiser nesse sentido.
e trazer essa informação da semiótica, construindo essas imagens e essas grandes marcas no mundo corporativo. Perfeito, Thiago. Para te responder sobre essa aproximação da semiótica com as marcas, eu acho que eu vou partir da própria tríade fundamental do Peirce, que entende, como eu tinha comentado, o mundo a partir de uma visão sempre triádica, e a gente tem uma tríade fundamental quando a gente pensa nos signos, que é o signo, o objeto e o interpretante. Ou seja, todo signo ele se refere a algum objeto, né? E vai sofrer um processo de interpretação, né, na mente de alguém, para que justamente esse processo ocorra, essa tríade seja complementada e seja utilizada. E no caso de uma marca, seria um signo também, né? Essa marca ela se refere a um determinado objeto. Né? Esse objeto são as ações de marketing de uma empresa, né? A identidade de uma empresa, os valores, a oferta, a proposta de valor, né? E vai ocorrer um processo de interpretação na mente de uma série de públicos que são justamente esses stakeholders que você mencionou, né? Ou seja, a gente tem um mix de públicos que vai se relacionar com o objeto, que é a empresa e seu marketing mix, por meio desse signo marca. Então, eu acho que a semiótica é muito apropriada para a gente entender isso, porque a marca, de fato, né, ou seja, os signos da marca, eles encapsulam uma quantidade enorme de significados que justamente uma empresa deseja, né, colocar, inserir nessa marca para dialogar, para criar vínculos, para justamente fazer sentido na cabeça das pessoas. E se você não conseguir, de fato, gerenciar esses signos e quais são os corretos e mais adequados e coerentes, né, para que justamente você consiga transformar essa determinada estratégia em algo concreto, de fato, no mercado, no mundo, né, no dia a dia, no chão, aí, né, nas transações do dia a dia, você vai ter grandes dificuldades. Então, acho que tem muito a ver, né? Eu estou pensando na minha própria experiência pessoal, no meu primeiro contato com a semiótica, ele ocorreu muito nesse sentido dessa pergunta que você fez, né, Tiago? Porque lá atrás, assim como o Márcio, quando eu fiz a faculdade de publicidade, de comunicação, tive contato com a semiótica numa perspectiva teórica muito distante, que eu não conseguia conectar exatamente com o trabalho que eu passei a desenvolver depois em agências, em empresas, né, fazendo gestão de marcas e em processos de decisão que são corriqueiros, né? Todo dia você está tomando uma decisão do ponto de vista da marca, trazendo uma concretude, ou seja, você vai escolher, né, um post, um texto, uma foto, escolher um material para uma loja, enfim, alguma coisa vai se concretizar em nome dessa marca e vai ser um signo daquela marca para um determinado público. E foi quando, num determinado momento, aí há décadas atrás, tive contato pela primeira vez com a semiótica aplicada, né, à gestão de marca e às expressividades de uma marca, e eu percebi nesse método algo que poderia ser muito útil para o meu processo de decisão cotidiano como gestor de uma marca. Então, a partir daí, eu fui estudar, né, fui me aprofundar, fui perceber justamente como isso poderia ser utilizado. Enfim, já estou aí nessa toada há algum tempo, em companhia aí de pessoas que realmente eu acabei encontrando, né, na consultoria, no mundo acadêmico, que fazem justamente essa ponte, né, de justamente aplicar teorias que foram desenvolvidas há mais de um século para outras finalidades, para o nosso universo justamente de branding, por exemplo, como é o caso. Ou seja, é muito possível você criar uma semiótica da marca a partir justamente dessa maneira de organizar o mundo e também um processo de decisão. E falando de marca e pensando no Brasil, né, Silvio, que a gente tem um país muito diverso, né, completamente, cada estado, cada região tem a sua forma de ser, culturalmente, né, a gente querendo dizer aqui, muito diferente. Assim, acho que eu imagino que consegue interpretar também isso para uma marca que seja uma marca nacional, consegue dar um apoio muito grande, né, de como
conversar, como dialogar, como chegar, né? Porque a gente tem, quando cria-se uma marca, né, o trabalho de branding, a gente quer posicionar a nossa marca, a nossa empresa na cabeça daquele consumidor de uma determinada maneira. E entendo que no Brasil deve ser um grande desafio, né, para uma marca nacional conseguir transmitir a mesma coisa em todas as regiões. Perfeito, Thiago. Eu acho que esse desafio que você comentou é imenso e o que eu vejo de interessante na semiótica, como eu já comentado, que é uma disciplina e são metodologias que abrem e não fecham, né? Ou seja, abrem possibilidades de significado, é justamente trazer essa diversidade que você trouxe, que pode ser regional, pode ser geracional, pode ser algo relacionado a uma determinada identidade nacional de um país, de um povo, de uma religiosidade. Ou seja, no momento zero, muitos projetos que nós desenvolvemos, que eu já desenvolvi tanto como consultor quanto como executivo, muitas vezes aquilo que você está avaliando ainda não é nada. Né? Ou seja, uma nova marca, por exemplo, quando ela ainda não foi lançada, um novo posicionamento, uma nova embalagem, ela é uma ideia, não é, Tiago, Márcia? Ela é um conjunto de possibilidades, ela é uma potencialidade, como a gente fala. Né? Então, para avaliar algo que ainda não existe, ou seja, o processo de interpretação ainda não ocorreu, né, é muito importante que você consiga justamente, Tiago, avaliar as potencialidades, as diferentes maneiras que aquilo pode ser compreendido e que o próprio signo carrega, né? Ou seja, esse processo individual, né, de entendimento do que, né, das linguagens e dos signos que nos cercam, eles dependem também dos próprios signos. Né? Ou seja, os próprios signos trazem em si uma série de potencialidades e significados que podem ser mais adequados ou não para uma marca, e que podem representar oportunidades a serem exploradas com maior afinco, por exemplo, numa comunicação, e outras que precisam, de alguma maneira, serem afastadas ou minimizadas por representarem riscos. Né? Ou seja, os significados não são, stricto sensu, né, por si só, ruins, positivos ou negativos, mas sim adequados ou não para um determinado momento e para um determinado público. Então, pelo menos você ter consciência daquelas potencialidades de significado que podem representar algum tipo de risco, né, no seu processo de tomada de decisão, isso eu acho que é muito importante. E, para mim, isso é uma grande contribuição da semiótica, poder pelo menos indicar, olha, isso pode ser um caminho perigoso em função de uma série de questões que estão associadas a esse conjunto de signos ou a maneira como esses signos estão sendo combinados e utilizados numa determinada expressividade da marca. Eu acho que tem um ponto interessante de alerta que você traz, inclusive, que é esse cuidado do que você está de fato mostrando e, mais ainda, o que de fato está sendo percebido com aquilo que você está mostrando. Né? Porque tem dois lados. Tem você, como empresa, que é o que você quer falar, agora tem o outro lado, que é o consumidor, o cliente, como que ele vai interpretar, ou as diversas maneiras que isso pode ser interpretado. E aí eu queria trazer uma questão aqui que está muito na moda se discutir hoje em dia, e é propósito. Principalmente quando se fala de ESG e tudo mais, enfim, em grandes empresas, está na moda discutir. E eu falo que está na moda com pesar no coração, porque eu falo muito de propósito, né, no meu trabalho, mas e eu falo com pesar porque está na moda mesmo no sentido de dar uma capa de comunicação para propósito, né? Com slogans bonitos, com conceito. Então, propósito virou um novo slogan. Porque antigamente, na faculdade, de novo, era slogan, o conceito de comunicação, a assinatura, que era para uma campanha, hoje está virando a expressão de propósito de uma empresa. E ela cria o seu propósito e já cria uma frase de efeito e já começa a comunicar isso. Mas isso está longe, efetivamente, do que é a empresa, do que é a realidade da empresa, do que é a prática da empresa, né? Que é muito mais fácil comunicar, falar logo o que você quer, do que começar a fazer, de fato, o que você quer.
Como que você enxerga até a semiótica nesse sentido e como cuidado? Porque é muito fácil a gente falar, né? É muito rápido você colocar algum elemento quando se fala de comunicação, mas é difícil você trazer aquilo para a realidade muitas vezes, o que a gente enxerga. E aí eu vou trazer um exemplo antigo. Eu estava vendo aquele filme, aí você até me fala se, como especialista, se de fato se adequa, né? Estava vendo aquele filme Ford versus Ferrari lá, que conta a história, né, da briga lá nas provas de Le Mans. Não sei se vocês assistiram esse filme, né? E aí tem toda uma reunião na área da Ford lá, do marketing, que é como reposicionar, o que fazer, eu vou comparar com a Ferrari, mas não tem nada a ver, Ford, os veículos da Ford com a Ferrari, mas o que eles querem é pegar o mesmo consumidor. Por que que o consumidor é atraído para uma marca e não está sendo atraído para outra? Como que a gente pode se reposicionar? Aí a ideia de competir, né, de fazer o carro de competição, competir para ganhar da Ferrari, tinha que ganhar, independente de qualquer coisa, tinha que ganhar da Ferrari para poder justificar todo o discurso. Mas, na verdade, aquilo não estava na essência da Ford, e estava na essência da Ferrari. Tá? Mas não era. Era ocasional, era uma estratégia, eventualmente funcionou durante um período, mas a gente sabe, e a história mostra, a Ferrari não é, a Ford não é conhecida como uma empresa de carros esportivos, apesar de ter um ou outro que até fez mais sucesso. O que você enxerga nesse sentido? Tudo isso que eu coloquei de propósito do perigo da empresa rapidamente usar isso para comunicar, mas não necessariamente fazer parte da essência dela e não ser sustentável. Como você está enxergando o movimento de mercado em relação a isso? Perfeito, Márcio. Bom, acho que inicialmente, né, essa questão do propósito, ou, enfim, de causas sociais, enfim, toda essa interação entre marcas, né, e temas emergentes na sociedade, que são relevantes do ponto de vista social, acho que é uma questão central que permeia, sem dúvida, a preocupação, né, e os pensamentos aí, né, tanto de consumidores quanto de empresas. A utilização, né, e eu acho que desses temas, nós temos estudado, é muito comum muitos projetos em torno dessas novas abordagens, questões de novas configurações familiares, questões de diversidade, enfim, são muitos temas. Eu vejo de uma maneira muito positiva, no sentido da evolução aí, né? Então, até associando um pouco da sua pergunta sobre propósito à questão da semiótica, né? Quando a gente fala justamente sobre esse pensamento triádico ou em diferentes dimensões, né? Então, de alguma maneira, existia, num determinado momento, um pensamento muito associado à primeira idade, quando a gente pensava nas relações com as marcas e os produtos, né? Primeira idade no sentido de algo mais concreto, mais próximo de produtos, da entrega de produtos e serviços, né? A relação, a dimensão da secundidade, né? Ela traz uma ideia do relacionamento, algo que também a gente passou na história de marketing, de propaganda também, né? Ou seja, quando não basta só entregar produtos e serviços, é preciso criar algum tipo de vínculo, né? Compreender o consumidor, se relacionar, fidelizar, enfim, tantas e tantas abordagens aí que trazem essa característica mais emocional e mais relacional. Agora, quando a gente passa para a terceira idade, em que a gente está falando justamente sobre essa ideia de algo que é mais cultural, né, algo que é universal, que tem um significado maior, né, do ponto de vista da cultura e de uma sociedade, eu vejo uma associação maior justamente com essa ideia do propósito, dessa razão de ser que vai além né, da relação transacional, da produção de mercadorias, bens, serviços, e que, de fato, tem algum propósito que é mais coletivo, né? Então, eu percebo uma grande aproximação também, quando pensamos aí na semiótica, dessa ideia do propósito com questões que nos cabem mais como coletividade, que quando a gente pensa no bem comum. Então, até conectando com a pergunta anterior do Tiago sobre a diversidade, puxa, né, no ponto de vista nacional, a gente tem tantas regionalidades, da mesma maneira, do ponto de vista global, né, a gente tem tantas
diferentes perspectivas aí, porque no limite existem respostas que são muito individuais mesmo, né? A sensorialidade, características da personalidade, o comportamento de um consumidor é uma combinação, né, de influências que são internas aí com externas. Agora, sem dúvida, a gente tem uma importância cada vez maior de influências externas e particularmente culturais. E, nesse sentido, acho que essa ideia do propósito vai muito na linha de um entendimento que existem grandes questões aí que são importantes no nosso tempo, né, que caracterizam o espírito do nosso tempo, o Zeitgeist, dentre elas vários temas aí que são emergentes e relevantes aí para o desenvolvimento, né, e para a continuidade aí da existência, né, de um planeta, da existência de uma sociedade também. Né? Então, eu percebo essa conexão e também, infelizmente, Márcio, percebo também que existe justamente, muitas vezes, uma desconexão entre o discurso e a realidade, né? Ou seja, entre os signos que são transmitidos e, de fato, o objeto, né? Ou seja, aquela marca, as estratégias e as políticas daquela marca também. Você tem toda a razão. Muitas vezes são, se a gente pudesse trazer para o ambiente corporativo, são como se fossem dois grupos de discussão diferentes na empresa, né? É o comitê que fala de propósito e o comitê que fala de vendas. E parece que não existe conversa entre eles, né? Um quer fazer tudo, o outro quer também cumprir as suas metas, o que tem que mostrar, mas parece não haver correlação, né? Eu sempre falo que a empresa tem que descobrir o seu propósito nobre, né? Aquele propósito além de vender e gerar lucro. E o lucro, inclusive, tem que ajudar a cumprir esse propósito, né? Maravilha. Exato, exato. Enquanto você pensa em coisas separadas, desconectadas, você justamente dificulta o entendimento, né? Ou seja, o correto processo de significado e de entendimento daquilo. Né? Então, concordo plenamente com você. Uma coisa tem que ajudar na outra. Não podem ser coisas absolutamente apartadas, porque de fato isso vai criar, né, uma dificuldade enorme, não só nas estratégias, mas também no próprio entendimento do que significa aquilo que de fato você está comunicando ou que você mostra aí através dos seus signos. No final das contas, no que o cliente percebe, na experiência dele, né, nas várias empresas com que ele se relaciona, fala, nossa, parece que eu me relaciono com momentos diferentes, com empresas diferentes, apesar de ser a mesma marca que assina, né? Apesar de ser a mesma marca, parece que a hora que eu estou comprando eu sou uma coisa, a hora que eu estou recebendo uma comunicação X é outra empresa, na hora de eventualmente tratar um problema, uma eventualidade, é outra empresa, né? São empresas diferentes com o mesmo logo, né? De sensação. Né? Isso é o que a empresa vai mostrando. Né? Eu fiquei com essa sensação, você falou aqui da experiência, né, Márcio? E me dá a sensação que a semiótica, como ela é capaz de decodificar mensagens, né, sinais que acabam se somando sinais. Vamos somar os sinais dos clientes, por exemplo, que a gente está falando. A gente tem uma mensagem que está sendo transmitida para a empresa. Então, essa mensagem que foi transmitida, ela tem que ser decodificada dentro da empresa e, a partir dali, eu tomar uma decisão. Então, eu escutando a gente aqui, né, esse debate, a conclusão que eu chego é que semiótica pode e deveria estar dentro de diversas áreas de uma empresa. A gente abordou muito e falamos muito de comunicação, falamos de branding, mas se eu for ali numa área de atendimento, por exemplo, eu preciso saber interpretar o que está acontecendo, né? O Márcio comentou aqui de CRM, muitos dados, mas eu posso ter muitos dados e não saber ler, né? Então, Silvio, eu queria, com toda a tua experiência, né, aonde a gente está hoje quando a gente fala de semiótica aplicada no dia a dia das empresas? Né? Quais são as suas experiências, se você puder trazer exemplos? Isso é uma coisa que tem que vir né, de uma presidência, tem que vir de uma área de cultura, uma área de propósito, como o Márcio comentou, ou não, vamos colocar isso numa área de comunicação, basicamente, aonde hoje a gente pode situar semiótica nas empresas. Perfeito, Thiago.
eu vejo de uma maneira muito positiva e uma evolução nas últimas décadas. Se a gente pensar que o entendimento da semiótica aplicada, a utilização, é algo recente no país, né? A gente não está falando de algo que existe há tanto tempo, a gente está falando de algo que começa, né, na virada aí, né, do século, do milênio, né, década de 90, a gente está falando aqui, né, no Brasil especificamente. E talvez, para mim, o que é mais interessante não é justamente somente a utilização da semiótica como uma metodologia de pesquisa, né, para complementar ou para pesquisar justamente possíveis significados em aplicações as mais diversas. A gente tem projetos que vão desde avaliações de identidade visual, posicionamento, embalagens, processos, sites, campanhas, mas eu acho que o mais interessante que eu percebo é que a partir do momento em que a empresa começa a aprender ou ter contato com a semiótica, parece que é uma outra maneira de você pensar, ou pelo menos organizar um pensamento para um processo de decisão, né? É muito comum, e eu acho isso muito interessante, né, que justamente a partir do momento em que alguém, né, da empresa tem contato com a semiótica, ela passe a se interessar, né? Então, muitas vezes, puxa, me indica algum livro, me indica um curso. Então você, né, a gente vê também nos nossos cursos, nas disciplinas que nós damos, cada vez mais pessoas de empresas as mais variadas, né, e de áreas as mais variadas, não as mais óbvias, pesquisa de mercado, inovação. Não, você vê pessoas que vêm de atendimento, que vêm de design, que vêm de outras áreas, justamente e que percebem essa necessidade aí de um conhecimento talvez um pouco mais aprofundado, né, para entender camadas. A gente vive num mundo que é cada vez mais complexo mesmo, né? Então, além da gente ter pessoas cada vez mais diferentes entre si, não só entre grupos, só entre regiões, né? A gente vive uma era de grande individualismo como característica do contemporâneo. Ao mesmo tempo, a gente vê grandes movimentos coletivos, né, que trazem diferentes formas de sociabilidade e também de entendimento de uma cultura. Então, são movimentos que ocorrem aí de forma paralela e que trazem grande complexidade para a gente conseguir entender o que se passa na cabeça das pessoas e como elas vão decodificar ou interpretar, né, diferentes signos e possibilidades de combinações. Então, nesse sentido, eu vejo de uma forma muito positiva não só o interesse pela semiótica especificamente como metodologia de pesquisa, né, mas também de um adensamento da importância de aprofundar também processos de conhecimento do que está acontecendo no mundo. Ou seja, é entender que o indivíduo ele não tem só seus gostos ou personalidades ou estilos de vida pessoais moldados a partir, né, dos seus desejos e necessidades, como talvez a gente tenha aprendido lá atrás, mas ele está inserido num contexto, né, num contexto de mercado, de consumo e numa cultura extremamente efervescente, repleta de estímulos que muitas vezes podem trazer grandes conflitos aí também, né, em processos do que de entendimento dele de mundo e também de uma determinada oferta de uma marca, de uma empresa. Né? Eu vejo de uma forma muito positiva. Acho que cada vez mais existe nas empresas o entendimento de que é preciso se aprofundar em conhecimento e no entendimento de algo mais complexo, né, que foge, às vezes, de uma correlação mais tradicional, fácil, direta, e que, de alguma maneira, traz um conforto, mas um conforto que pode ser um pouco também leviano e pouco, de fato, real. Perfeito. E Silvio, se eu pudesse pedir aqui alguma recomendação, fugindo aqui do nosso script, eu sempre gosto de fugir um pouco. Você poderia recomendar algum livro, alguma página, algum site, né, para que pessoas que queiram saber mais, que queiram se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre semiótica, o que que você poderia recomendar?
Perfeito, Thiago. Vou puxar a brasa um pouco para a minha sardinha também, porque a literatura de semiótica é gigantesca, né? Ou seja, semiótica do ponto de vista teórico, nossa, a gente tem monstros aí, pessoas que escreveram obras fantásticas. Acredito que eu vou indicar leituras que eu acredito que são mais úteis no sentido de pensar a semiótica de uma forma mais aplicada ao marketing, às empresas, que eu acho que é algo que, no final das contas, a maior parte, né, das pessoas que têm contato com a semiótica não querem se tornar semioticistas, mas sim utilizar, né, para as suas tarefas do cotidiano, para os seus Exato. processos, né, de gestão, a semiótica. Então, eu queria indicar alguns livros de pessoas que são muito importantes na minha trajetória, são pessoas que, enfim, estão muito no dia a dia da Casa Sêmio, né? Um livro que eu acho que é fundamental para quem quer entender semiótica aplicada é um livro que se chama Signos da Marca. Signos da Marca é um livro da professora Clotilde Pérez, que foi minha orientadora no mestrado, doutorado, né? Foi a idealizadora da Casa Sêmio, é uma pessoa que, enfim, né, é uma grande amiga e é uma pessoa que eu admiro muito por ter justamente sido a pioneira aqui no Brasil na introdução da semiótica aplicada como metodologia de pesquisa de mercado. Né? Então, acho que é um livro que é uma boa referência. Um segundo livro que eu queria indicar é um livro que se chama Semiopublicidade. É um livro do professor Bruno Pompeu, Bruno também, sócio fundador da Casa Sêmio, uma pessoa muito, muito conectada com esse movimento, né, da difusão da semiótica aplicada e dos usos da semiótica nas empresas. Ambos professores aí da ECA USP, onde também eu sou professor de ministro uma disciplina num curso que se chama Cultura Material e Consumo. Perspectivas semiopsicanalíticas, é um curso de extensão, lato sensu, que também eu acho muito interessante, porque justamente explora uma tríade de disciplinas que eu acho que são muito importantes para a gente entender o mundo hoje, que seriam a semiótica, a antropologia e a psicanálise. Então, acho um curso também de extensão muito interessante, e a gente tem no curso, ao longo das turmas, eu percebo pessoas assim, as mais variadas, dos mais diferentes tipos de empresas, com formações distintas, todas elas procurando justamente ciências que possam ajudar a entender um pouco melhor tanto o indivíduo em suas características que de fato, né, são mais pessoais, internas, seus conflitos internos, mas também essa perspectiva coletiva, social e cultural tão importante. Muito bom. Obrigado, Silvio, pela indicação. A gente já está chegando aqui no final do nosso debate. Hoje eu vou fazer o papel do timekeeper aqui. Queria já agradecer você pelo seu tempo, por todo o conteúdo. Acho que ainda tinha um monte de coisa para falar. Eu queria falar de influenciadores, queria falar de coisas que acho que a gente pode deixar aí para um novo debate, porque esse assunto ele ainda vai. Ele é bem profundo, né? Ele vai longe, dá para a gente falar de muita coisa, mas eu já queria deixar aqui o agradecimento, tá, pela sua participação, pelo tema, pela riqueza de conteúdo que você trouxe para a gente, um professor, né? Mesmo dando uma verdadeira aula aqui, mais uma aula, né, no debate do Café, tá bom? Grato, agradeço muito aí pela sua participação conosco aqui hoje. Sou eu quem agradece pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com você, Márcio, Thiago, muito obrigado pelo convite, fico à disposição, espero ter colaborado aí para o debate sempre tão interessante que vocês trazem. Obrigado. Eu adorei a aula, saio aqui com outra visão da semiótica. Obrigado pelas indicações de novo, Silvio. Obrigado pela tua aula, realmente. Aqui, como o Márcio comentou, a gente sempre fala, né? O debate acaba sendo uma aula de um curso de MBA, e a gente tem essa, né, essa proposta, e acabou virando, né? A gente sempre teve a ideia de uma proposta de transmitir conhecimento, e hoje com um professor, né? Então foi para mim fantástico. Muito obrigado, Silvio. Quem ficou nos acompanhando até agora, também super obrigado. Compartilha, né, esse conteúdo maravilhoso que o Silvio hoje trouxe para a gente. Deixa seus comentários, se inscreve no canal, que isso tudo vai nos ajudando, né, a construir
esse projeto, seguir nesse projeto que a gente adora tanto. E a gente se vê no próximo Debate no Café.